Aqueles que estão pela primeira vez, fiquem à vontade, para que nós conversemos mesmo, escutamos assuntos relacionados ao Evangelho, à doutrina espírita. Hoje nós estamos tentando pela primeira vez aí fazer um estudo presencial, mas também tentando transmitir aí pela mídia, pelo Instagram, pelo Google Meet. Então, vocês nos perdoem se tiver algum problema, algum falha, nós vamos tentando melhorar com o tempo. Certinho? Então, vamos fazer a nossa prece para a gente começar. Amado Mestre Jesus, espiritualidade amiga, nossos mentores, os mentores da casa, nós agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos presencialmente para mais um estudo de muito valor espiritual para todos nós. Pedimos aos nossos mentores e aos mentores dessa casa que iluminem as nossas mentes, os nossos corações, para que todos possam absorver os ensinamentos de Jesus e aplicá-los diariamente em nossas vidas. Que os nossos irmãos que não puderam estar aqui presencialmente também sintam essas boas energias nos seus lares e nos seus ambientes de amor. Que essas boas vibrações também cheguem aos hospitais, às pessoas necessitadas de um amparo espiritual, e que possamos aqui reunidos estabelecer uma conexão maior com a espiritualidade. Nos abençoe e nos guie nesse momento, que assim seja, graças a Deus. Eu tento o seu celular. Ah, é verdade. Você tem um fone aí? Alguém tem um fone? Mas eu acho que é o eco entre nós dois aqui. Tenta para ver se... Pior que pelo meu que está gravando. Bom, então a gente vai seguir a nossa sequência, tá? Primeiro seguimos com o estudo dos Atos dos Apóstolos, depois passamos pelo livro Céu e Inferno e a seguir nós finalizamos com uma ou duas questões do livro dos Espíritos, certinho? Então, nos Atos dos Apóstolos, nós estamos na terceira viagem apostólica de Paulo, né? Paulo está iniciando o seu retorno para Jerusalém a pedido de Tiago. Tiago solicitou que Paulo voltasse. O desejo inicial de Paulo era ir para Roma, mas, diante do pedido do Tiago, ele ponderou e pensou. Ele ponderou diante do pedido, né, e optou por voltar para Jerusalém para ajudar Tiago diante das investidas e da grave perseguição dos fariseus, né? Então, nós estamos nesse momento onde Paulo inicia seu retorno, mas o retorno a modo de Paulo, né? Passando pelas cidades, de preferência vindo a pé, passando pelas ilhas, pelas comunidades onde ele plantou a semente do Evangelho,
e tinha um desejo profundo de chegar em Éfeso e despedir-se de Éfeso, porque ele ficou um período maior lá, tinha grandes amizades e, acima de tudo, viviam em Éfeso nessa época. Nós estamos aí em torno de 52, entre 52 e 54 depois de Cristo, certinho? Então, hoje nós vamos falar do Atos 20, capítulo 20, versículo 6 até versículo 38. É isso? Então, vamos lá, Esther? Só uma curiosidade, menciona sobre os pães ázimos, eu achei interessante informar o que é. É um pão sem fermentação, desprovido de levedura, e fazia parte da tradição judaica, que lembra a saída dos judeus do Egito, quando eles fugiram da escravidão, e não deu tempo dos pães ficarem prontos, né? E eles levaram para se alimentar os pães sem fermentação. E vamos seguir com o Paulo em Troade. Dando sequência a essa terceira viagem, agora sentido Jerusalém, Paulo segue fisicamente muito abatido, envelhecido, cansado, porém convicto das dificuldades e obstáculos que o esperam pelo caminho. Espiritualmente experimenta seus melhores momentos. Suas pregações atraem multidões. As pessoas querem ouvir. Paulo está iluminado. Deixa transparecer uma maturidade e um vigor nunca antes visto. Sabe que não pode perder tempo. Porém, naquela última noite em Troade, acontece um fato, que vou fazer um parênteses, que é um jovem de nome Eutico, que o ouvia sentado na janela do terceiro andar, de cansaço, acaba dormindo e caindo, morto. E nesse momento, Paulo dá talvez o maior exemplo de humildade e de amor que uma pessoa pode ter pela outra. Paulo desce, em atitude de humildade, inclina-se sobre o garoto, abraçando-o com amor e diz: não vos perturbeis, pois a alma dele está nele. Acontece nesse momento a segunda ressurreição, que se tem notícia, praticada pelos profetas. Uma por Pedro e essa agora por Paulo. Podia ser diferente, né? Os dois pilares do cristianismo. Em seguida, sem alarmes, sem confetes, Paulo continua a pregar até o amanhecer. Quem de nós, né, no momento de uma atitude dessa, né, um fato tão grande, simplesmente volta para o seu lugar e continua a pregar. Demonstra altruísmo, essa disposição para ajudar quem quer que seja em qualquer situação. Agora vamos para Mileto. No dia seguinte, segue para Mileto, é claro. Como era de costume, segue andando por mais 20 quilômetros de estrada. Seguia encorajando os irmãos e abrindo novas frentes de trabalho. Ia plantando igrejas pelo caminho. Sabia que seria sua última viagem. Se despedia com a sensação do dever cumprido. Havia feito o seu melhor. Não deixou de proclamar a vontade de Deus, bem como os seus desígnios através do Evangelho. De Mileto, pede para convocar os anciãos da igreja de Éfeso. Com sentimento de despedida, pois sabia que não os veria mais, Paulo descreve de forma breve tudo o que fez pelo Cristo e pelo seu Evangelho. Dores, sofrimentos, humilhações, abdicação e, acima de tudo, trabalho. Não acumulou riquezas. Pelo contrário, teve sempre o necessário para a sua sobrevivência e dos seus. Aquele ser maravilhoso se doava em benefício do outro,
sendo testemunha viva do Evangelho. Disse que entre as lideranças que estavam ali, haveria quem iria faltar com a verdade e não poupar o rebanho de Deus. E isso aconteceu, né? E acontece até os dias de hoje. Alertou que falsos mestres apareceriam, o que realmente continua até hoje aparecendo. Pediu vigilância máxima, que é o que a espiritualidade nos pede em todo momento. Vigilância máxima. E com essa frase, agora ele se despede, porque não mais veriam aquelas faces. Mais bem-aventurado é dar e receber. Dar no sentido de doar-se, de entregar a sua vida pelo irmão. Nós também somos muito abençoados, dando o que recebemos. Por isso, não podemos deixar de fazer o bem às pessoas. Deus conta conosco para compartilhar o alimento físico e espiritual. Experimentemos a alegria de doar, seja nosso tempo, seja nossos recursos, nossos talentos e habilidades, enfim, tudo que de graça recebemos do Pai. Sempre haverá alguém mais necessitado que nós. Portanto, somos todos ricos. Bom, esse é o nosso Paulo, né? Não sei se a Gabi vai conseguir mostrar o mapinha, mas Paulo segue aquele roteiro. Ele sai de Éfeso, depois do problema com a Artemis, né? Vai lá na Macedônia, depois vem descendo. Cidade, porto, ilhinhas, e ele vem passando a pé e vem descendo. Trode, Mitilene, Mileto, com destino de chegar em Éfeso. Né? Então, esse sempre foi o expediente de Paulo, né? De seguir dessa maneira, difundir o Evangelho. E ali realmente ele teve uma intuição muito grave, que ele não ia voltar a Éfeso. Ele tinha um imenso carinho por essa comunidade, né? Então ele não voltaria mais em Éfeso, como realmente não voltou, né? Então, dali, ele tenta e vai se direcionar para Jerusalém para ajudar o Tiago. E aí fica para a semana que vem, a gente vê esse retorno para Jerusalém e o encontro espetacular com Tiago menor, numa conversa de dois seres já amadurecidos e calejados pelas lutas do Evangelho, uma conversa completamente diferente do que os dois tiveram no fulgor inicial, nas contendas ali sobre um cristianismo livre, um cristianismo um pouco ligado ali no judaísmo, e aí eles realmente têm uma conversa muito, muito interessante, certinho? Essa semana que vem. Vamos lá. Para o céu e o inferno, nós estamos falando do desencarne dos espíritos, né, ditos por Kardec, dos espíritos felizes. Nós estamos no último espírito, onde ele estuda esse momento. Kardec agora, a intenção dele é o quê? Estudar a perturbação e os problemas desse momento, logo depois do desencarne. Então, nós estamos no último espírito, que é o Maurício Contran, certo? Maurício Contran, que vai nos trazer belas lições aí para finalizar esse capítulo com chave de ouro. Vamos lá, então? Foi filho único, inteligência rara, razão precoce, grande amor aos estudos, caráter doce, amante e simpático. Ele possuía todas as qualidades que dão as mais legítimas esperanças de um brilhante futuro. Seus estudos terminaram cedo com o maior sucesso, e ele trabalhava na escola politécnica. Para seus pais, sua morte foi a causa de uma dessas dores que deixam traços profundos, e tanto mais penosas quanto tenham sempre sido de uma santa delicadeza, atribuindo seu fim prematuro ao trabalho para o qual o impeliram.
e se repreendia. Aqui diziam: serve-lhe agora tudo o que aprendeu? Melhor fora que tivesse permanecido ignorante, porque disso não necessitaria para viver e, sem dúvida, estaria ainda entre nós, consolaria a nossa velhice. Então, nós vemos aqui primeiras características do jovem. Um jovem de 18 anos, estudante brilhante, pelo que ele expõe, de um caráter muito delicado, afável com os pais e muito estudioso. E aí vai lançar duas questões aqui. Primeiro, ligado aos pais. Nós vamos ver aqui certa revolta, uma inconformação dos pais com a morte do filho tão jovem com a doença pulmonar. E a outra é essa questão se a morte foi causada pelo excesso de estudo dele, né? Que vai ser a última resposta que ele vai nos dar. Então vamos lá. Primeiro, vai lidar um pouquinho com essa questão dos pais, da aceitação da morte, de como a gente seria o ideal nós lidarmos com isso. Tá bem? Vamos lá. Se conhecessem o Espiritismo, sem dúvida, raciocinariam de outro modo. Mais tarde, aí encontraram a verdadeira consolação. A comunicação seguinte foi dada pelo filho a um de seus amigos, alguns meses depois de sua morte. Meu caro Maurício, a terna afeição que tinhas por vossos pais faz com que eu não duvide do vosso desejo de levantar a sua coragem, se isso está no vosso poder. O desgosto, eu diria o desespero em que a vossa morte os mergulhou, altera visivelmente sua saúde e lhes faz se desgostarem da vida. Algumas boas palavras vossas, sem dúvida, poderão fazer renascer neles a esperança. Então a gente vê que os pais ficaram literalmente doentes com a morte do filho. Certo? Então, é aí que ele vai comentar o comportamento dos pais. Vamos lá. Meu velho amigo, esperava com impaciência a oportunidade que me ofereceis para me comunicar. A dor dos meus pais me aflige, porém, ela se acalmará quando tiverem a certeza de que não estou perdido para eles. Então, a primeira coisa aqui, a dor, o sofrimento dos pais, dependendo da maneira que que eles exteriorizam isso, e Maurício não é o primeiro a falar, afeta o espírito no plano espiritual. Ele está só confirmando a mesma informação que vários outros espíritos também deram. Né? Que nós aqui, dependendo da maneira que a gente pensa em quem está no plano espiritual, nós afetamos, né? Tanto para o bem quanto para o mal. Né? Então vamos lá. É em convencê-los dessa verdade que deveis vos interessar, e a isso chegareis certamente. Era necessário esse acontecimento para levá-los a uma crença que fará sua felicidade, porque ela lhes impedirá de murmurarem contra os decretos da providência. Meu pai, vós o sabeis, era muito cético a respeito da vida futura. Deus permitiu que tivesse essa aflição para tirá-lo de seu erro. Então, vamos lá. Aqui ele já põe algumas razões para ele ter desencarnado tão cedo. Depois ele vai falar que uma das razões é porque ele tinha tarefas a fazer no plano espiritual. Então essa provavelmente era a programação reencarnatória dele. Ele vinha ficar pouco tempo, ia para o plano espiritual porque ele tinha tarefas a desempenhar lá. Aqui ele nos dá outra, que o pai era muito descrente com relação à vida futura. Então o motivo aqui é o quê? Despertar a fé e a confiança dos pais em Deus, principalmente o pai aqui que ele fala. E nós já vimos nos espíritos anteriores aqui, que nos mostraram que algumas vezes espíritos muito delicados, muito aparentemente mais avançados, vêm para determinados grupos mais rudes, mais difíceis, para alavancar o crescimento
desses grupos ainda um pouco ignorantes das coisas espirituais. Em outras oportunidades, espíritos ainda rudes, abrutalhados, veem um meio bom, seria o contrário dessa situação, e esses que transformam esse meio num meio melhor, ajudariam esse espírito que porventura estivesse um pouco mais atrasado para crescer espiritualmente. Então aqui a gente vai vendo as diversas razões para reencarnação, programação reencarnatória, causas de desencarne e a maneira de nós lidarmos com isso. A gente vê que tudo está dentro de uma programação. Certinho? Vamos lá. Nós nos reencontraremos aqui, neste mundo onde não mais se conhecem os desgostos da vida e onde os precedi. Mas dizei-lhes bem que a satisfação de ali me reverem lhes será recusada como punição por sua falta de confiança na bondade de Deus. Ser-me-ia, mesmo interditado, daqui até lá, comunicar-me com eles enquanto estiverem ainda na terra. O desespero é uma revolta contra a vontade do Todo-Poderoso, e que sempre é punida pelo prolongamento da causa que levou a esse desespero, até que se esteja, enfim, submisso. Olha, a gente vê que a comunicação muitas vezes pode ser interditada quando há uma revolta, um inconformismo, a rebeldia contra os desígnios de Deus. Então, provavelmente aí os pais não conseguiriam comunicar com ele no desencarne dos pais. E aqui o pior, ele fala que há também um bloqueio dele poder vir comunicar com os pais se os pais permanecessem naquele comportamento de revolta. Né? Que é um comportamento de revolta que, no fundo, mostra orgulho de quem ficou, que não concorda com os desígnios, como ele mesmo diz, do Todo-Poderoso. Certinho? Vamos lá. O desespero é um verdadeiro suicídio, porque mina as forças do corpo, e aquele que abrevia os seus dias com o pensamento de escapar mais cedo às opressões da dor, prepara para si as decepções mais cruéis. Ao contrário, é manter as forças do corpo para que é necessário trabalhar para suportar mais facilmente o peso das provas. Pode continuar. Meus bons pais, é a vós que me dirijo. Desde que deixei o meu despojo mortal, não deixei de estar junto a vós, e mais frequentemente do que estava quando vivia na terra. Consolai-vos, pois, porque não estou morto. Estou mais vivo do que vós. Só o meu corpo morreu, mas meu espírito vive sempre. Ele está livre, feliz, doravante ao abrigo das doenças, das enfermidades e da dor. Em lugar de vos afligir, regozijai-vos por me saberem um meio isento de cuidados e de receios, onde o coração é arrebatado por uma alegria pura e sem mescla. Então vamos lá, ele manda um recado para os pais, que na verdade os pais ficaram felizes que ele foi, voltou para o plano espiritual, que era a programação dele, estava tudo certo. E aí, só chamar a atenção, que ele fala que nesse lugar está livre de aflições, de dores, de apreensões, mas lembrando que esses são os espíritos que Kardec nomeou de espíritos felizes. Nós estamos tratando de desencarnes felizes. Quando nós entrarmos nos desencarnes dos medianos e dos sofredores, nós vamos ver que a situação aqui é muito diferente. Né? Então, só frisar bem, ele é um espírito que cumpriu o que ele tinha que fazer, já é um espírito com uma moralidade um pouco maior, desencarnou bem com todos os outros que Kardec trouxe para a gente. Certo? Nem sempre vai ser assim. Certo? Luciano, aqui no começo, ele fala que ele permanece mais próximo dos pais do que quando vivos. Isso será que é em função desse desespero que os pais estavam? A impressão que dá é que a gente sabe, no plano espiritual, a movimentação, né, o pensamento, faz com que ele tenha muito mais acesso, né, dependendo até do nível de evolução dele,
tem até ambiguidade, ele conseguiria perceber ou ficar muito mais ligado mentalmente, por pensamento aos pais, do que quando encarnado, porque aí tem escola, tinha os afazeres dele, os pais tinham que trabalhar, outras coisas, então os pais e ele se encontravam, por exemplo, no almoço, para dormir e tal, e agora não. Ele sugere que ele teria um contato muito mais íntimo do pensamento com os pais. Mas volta na questão, os espíritos felizes. Isso. Entra no critério evolutivo. A capacidade dele. Ela é mais livre, vamos dizer assim, de atuação, para atuação, do que nós aqui. De irradiar os seus pensamentos em muitos pontos, né? Exatamente. É o que a gente vê muitas vezes. Como que o espírito esteve aqui nessa área, naquela região, apareceu em 3, 4 lugares ao mesmo tempo. Capacidade do espírito de irradiar o seu pensamento para diversos pontos. E aqui a gente vê que ele aparentemente tinha essa capacidade de ficar mais próximo mentalmente dos pais. Né? Provavelmente porque ele percebia a aflição dos pais. Ele fala que a aflição dos pais me atrapalha, me atinge. Não é? Então, aparentemente, essa aflição, esse desespero dos pais estava atingindo e ele estava ficando muito conectado com os pais. Demonstra uma preocupação com eles aqui. Sim. E isso já fala do vínculo deles, né? E é interessante aqui na frente, vamos lá para a gente ver que ele pede para o amigo ir lá conversar com os pais. Né? Meus amigos, não lastimeis aqueles que morrem prematuramente. É uma graça que Deus lhes concede, poupando-lhes as tribulações da vida. Minha existência, dessa vez, não deveria prolongar-se por mais tempo na terra. Eu tinha adquirido o que aí deveria adquirir, a fim de preparar-me para cumprir, mais tarde, uma missão mais importante. Então, ele tinha no espaço, ou seja, no plano espiritual, uma missão mais importante. Ele veio para a Terra, ficou em pouco tempo, adquiriu, como ele próprio falou, o que eu precisava, voltei para o plano espiritual para eu terminar, eu fazer uma tarefa que ele não fala qual. E aqui ele traz uma informação que é muito interessante, é o perigo da juventude. Né? E ele agradece a bondade de Deus por ter retirado antes que ele tivesse problemas, pudesse ter problemas na juventude. Vamos lá, galera. Se tivesse vivido por longos anos, sabeis a quais perigos, às quais seduções estaria exposto? Sabeis que se, não estando ainda bastante forte para resistir, houvesse sucumbido, isso poderia ser para mim um atraso de vários séculos? Por que, pois, lamentais o que me é vantajoso? Olha aqui para você ver a clareza dele. Ainda bem que eu fui retirado, porque eu ia passar um momento de juventude que eu poderia errar. E nesses erros, às vezes, trazem séculos, né? Décadas de problema para resolver depois. Então, ele até foi-me vantajoso me retirar antes na juventude. Né? Então, são os arrastamentos das paixões da juventude, não só da juventude, hoje a gente vê na mais idade também, né? Mas a juventude está mais exposta a isso, muita energia, muita coisa, então a chance de errar é muito maior. Né? Não, devendo afastar, desculpa, mas que fala isso. Teve outro atrás que falou. Exatamente, teve outro que falou isso, e o moço do Porto também, o estivador, que desencarnou cedo, também se fortaleceu e não participou dos arrastamentos da juventude. Mas a gente não pode afastar a visão óbvia, né? Que ao reencarnar nesse plano, estamos sujeitos às limitações e às atrações materiais vinculadas. Porque limita-se a memória, limita-se várias circunstâncias sensoriais que possibilitam como eu posso dizer, um fantasiar daquela consciência que pode levar a isso. Nesse caso, está muito clara a fala dele. Sim. Quer dizer, estamos falando de um espírito feliz que veio, vamos dizer assim, cumprir uma matéria que para trás, uma só, não precisava cumprir o ano, cumprir a matéria, e que se ele ficasse, ele reconhece na humildade
que ele poderia estar sujeito a uma falha. E essa humildade demonstra também a grandeza evolutiva dele. Sim. Um exemplo desse perigo é Francisco de Assis, né? Ele quase se perdeu na encarnação dele, mas através da mediunidade, ele voltou para o caminho certo, né? Porque, não sei se você sabe a história do Francisco de Assis, né? Quando ele estava indo para as cruzadas, e aí ele teve uma percepção mediúnica. Francisco, é para isso, né? E aí ele voltou e abandonou a viagem. Ele estava indo para participar de uma cruzada. Aí ele abandonou e virou. Quem virou? O outro, né? Alcione, que o mentor de Alcione fala para ela: não vai, a situação lá é complicada, a matéria, né, Daniel, que você está falando? A matéria, ela confunde, o encarnar traz problemas de percepção, de nível de consciência, e ela, eu vou, e veio, e aí é que é o espírito nobre, veio, não se perdeu, saiu tranquila, e a pessoa que ela veio ajudar, no fim do livro a gente não tem muita certeza o que ele aconteceu com ele. As aberturas, né, da nossa vida aqui, para que a gente entre por caminhos errados são tantas, e voltando a citar Francisco de Assis, uma passagem do livro, quando ele, num momento muito, ele fraqueja um pouco na questão de amorosidade, né, de sendo tentado por espíritos sensuais, vamos dizer assim, ele se joga no espinheiro, no espinho lá, vai ter sensação e depois vai trabalhar com essa verdade feliz. No livro do João Nunes Maia, né? Tem isso mesmo, ele se joga no espinheiro porque os espíritos sensualmente estavam tentando o lado da sexualidade, da energia sexual. Só que é espírito nobre, ele acorda e joga no espinheiro para não ter dúvida que o negócio não ia acontecer. Né? Não é à toa que a espiritualidade é bem ampla, porque inúmeros espíritos trazem sempre, batem na mesma tecla do autoconhecimento. Nós nos conhecemos, porque essa seria talvez a chave, talvez porque eu não tenho certeza de mas eu acho que o caminho é esse, de nos conhecermos para nos fortalecermos perante as situações que se apresentam. Porque esse mascarar é muito forte, ele é muito presente, ele é muito real. Quando se citam pessoas aí espíritos de um grau evolutivo elevado, com essa dificuldade, imagina nós. Exatamente. Mas do mesmo jeito, né, que eles têm o auxílio, nós temos o auxílio também. Mas às vezes não temos ouvido para ouvir. Mas a gente tem que estar sempre voltado a mente para Deus para tentar receber esse auxílio, de alguma maneira esse auxílio vem. É isso que eu ia falar. A gente às vezes fica pensando, nossa, que privilegiado de poder ouvir, não faz isso, não faz aquilo, né? Mas a gente, a todo momento, a intuição, ela atua nisso. É só a meditação me ajudou muito nessa questão de ter mais percepção dessas coisas, sabe? Então, lógico que tem os graus de ser mais ostensivo ou não, mas se a gente prestar atenção, é o que você falou, do autoconhecimento, a gente vai receber essas coisas também, né? A gente vê no livro Cura-te, lá, Marcelo, do Miramês, no primeiro capítulo, quando ele trata de amor, ele fala muito disso, a nossa reforma dos sentimentos íntimos que nós temos. Isso é que vai nos curar. Reformar nossos sentimentos na intimidade. Essa é que é a busca da cura do Miramês. Né? E hoje, no Livro dos Espíritos, nós vamos conversar de amor, que vai muito falar junto com essas percepções íntimas nossas, né? De intuição, mediunidade. Né? E uma vida não pode ser, por exemplo, eu escutei a morte ser um médico, eu escutei muito corpos encarnados. Ele pode, vou falar do meu jeito, desencarnar para ajudar quem está ao seu lado, que também está doente junto com ele, vamos dizer assim. Tá. São diversas situações, né? O que a gente está vendo aqui? Estava na programação desse jovem, ele desencarnar. Um dos motivos de desencarnar jovem era ajudar a falta de fé dos pais. Mas
cada programação nossa é uma individualidade. Né? Então, tem essa situação? Sim, você desencarnar, veio na sua programação, e de alguma maneira você vai ajudar os que ficaram, porque eles vê a maneira que eles vão lidar com essa morte sua. Mas, em outras situações, não. Nós procuramos, em função de comportamentos inadequados, às vezes morremos antes da hora, antes do que era a nossa programação, né? Morrer antes da hora, antes do que era a nossa programação, aí é outra situação completamente diferente. Né? Então, cada encarnação, cada um de nós tem uma encarnação diferente, tem uma programação reencarnatória diferente e vamos ter desencarnes diferentes. Né? Então, não tem regra assim. Né? Diga, Luiz, você colocar tudo como uma regra geral, sim, sendo que somos individualidades muito peculiares. Você vê nas próprias manifestações a quantidade que se tem de possibilidades. Sim. Você vê que uma tem uma similitude com outra, mas não tem uma. Não é linear. Da mesma forma, chega, não tem como ser linear. Até porque nossos erros dependem das escolhas, elas são muito individuais. Assim como nós fazemos. Sim. É nos dado ali, como dizer, servido uma mesa, e nós escolhemos com que nos alimentamos. E temos que lidar também com o efeito daquela alimentação. Com certeza. Então não dá para olhar. Fazendo uma conjugação entre nós também, espíritos felizes, com atos apóstolos, a gente vê que naquela época precisava de manifestações, como eu tive que cair no terceiro andar, para que todos enxergassem, vissem com mais clareza e fossem tocados a seguir o Cristo. Hoje, 2000 anos depois, com muito mais espíritos encarnados, a gente não tem tanto espaço, não acontece tanto. Mas, dada a nossa evolução, Deus espera que no nosso dia a dia, numa manifestação pequena, um companheiro que chega dizendo alguma coisa, a gente reconheça esses sinais do Cristo, essas intuições. E a gente pode ver aqui que quando Paulo despede, eu acho essa passagem linda, ele despedir Éfeso de forma emocionadíssima, eles até beijam ele, Paulo já adverte: haverá muitos varões que levantarão contra vocês, dentre vocês mesmo, dentro do grupo que era assim, o grupo que já seguia Jesus. Então, a nossa tentação, casa aí com o caso de Maurício, que já era o espírito evoluído, ainda sendo mais evoluído do que nós, pode cair em tentação. Então, a nossa vigilância tem que ser constante, diária, em cada pensamento que nos segue, em cada sentimento que às vezes chega de repulsa. Opa, deixa eu tentar substituir por um melhor. Então, infelizmente, a gente que conhece a verdade, que conhece a doutrina, é viver no campo, sem nos acomodar. É isso. E Paulo, quando ele fala disso, ele ainda usa a metáfora do pastor, né? Ter leão aí para tirar as ovelhas desse pastor, né? Então, para que vocês realmente prestem atenção, né? Se atentem. É muito comum no doutrina espírita a gente falar orar e vigiar, né? E a gente muitas vezes bobeia na vigia, né? A gente precisa vigiar mesmo para a gente perceber, né, intuitivamente, né, essas coisas, né, Lorena? Hoje é mais sutil, né? Muito. Naquela época, você também o que ensinou há 2000 anos atrás, que tinha, vamos dizer assim, essas aulas com experiência, né? Era mostrado mesmo todos esses feitiços. Hoje a gente não precisa mais ver, a gente já sabe, ou pelo menos deveríamos saber. Eram necessidades diferentes em épocas diferentes. Isso. Sim. Naquela fase mais infantil, olha o que faz, o que acontece na prática. Agora hoje, mas a gente ainda precisa. Vamos lá. Uma dor inconsolável, neste caso, acusaria uma falta de fé e não poderia ser legitimada senão pela crença do nada. Sim,
São para se lamentar aqueles que têm essa crença desesperante, porque para eles não há consolação possível. Os seres queridos estão perdidos sem retorno. A tumba levou-lhes a última esperança. Vossa morte foi dolorosa? Aí volta ao assunto, né? O velho e bom Kardec, né? Você divagou, agora vem cá, eu quero saber o próximo do desencarne aí, como é que é isso? Vamos lá. Kardec pega a pergunta do amigo dele, mas aqui interessava para o assunto que ele estava tratando, né? Vamos lá. Não, meu amigo, não sofri senão antes de morrer com a moléstia que me arrebatou. Mas esse sofrimento diminuía à medida que o último momento se aproximava. Depois, uma luz e dormi sem pensar na morte. Sonhei um sonho delicioso. Sonhava que estava curado, não sofria mais, respirava a plenos pulmões e com volúpia um ar embalsamado e fortificante. Era transportado através do espaço por uma força desconhecida. A tal da força, né? Até eu já conversei com a Gabi aqui outras vezes. A força que os outros espíritos, alguns falaram também, que vai nos colocar cada um no seu lugar. É essa força aqui. É a força vibratória, a força de energia que vai nos conduzir. Para onde nós vamos? Essa força que vai nos levar. É a energia que a gente vibra. A gente vai, Isso. quando a gente desencarnar, para essa energia. Nós vamos para aquela faixa vibratória, que é essa força a qual nós pertencemos. Não adianta a gente querer ir para ou lá ou para cá, né? Se há aqui lá em cima ou lá embaixo, nós não vamos. A força vai levar. Vários outros falaram dessa força de maneira diferente, mas falando disso aqui, né? Vamos lá. Uma luz brilhante resplandecia ao meu redor, mas sem cansar a minha visão. Vi meu avô. Ele não tinha mais o rosto descarnado, mas um ar de frescor e de juventude. Estendeu-me os braços e apertou-me com efusão sobre seu coração. Uma multidão de outras pessoas, com semblantes risonhos, acompanhavam. Todos me acolhiam com bondade e benevolência. Parecia-me reconhecê-las. Estava feliz por revê-las. E todos juntos trocamos palavras e testemunhos de amizade. Olha para você ver que ele ainda não tinha realmente recobrado a sua consciência, né, inteiramente no plano espiritual, que ele não reconheceu todo mundo, que provavelmente é a família espiritual dele. Né? Ele ainda não foi capaz de reconhecer essa turma. Mas com o pouco você vê que vai chegando, vai conversando. Então, esses são os simpatizantes, né? Os protetores, né? Aqueles que estão conosco quando nós estamos encarnados, eles estão no plano espiritual, nos ajudam, não necessariamente nosso mentor, mas membros da nossa família espiritual. Ontem a gente estava lendo, né, Dira, do anjo guardião, no Evangelho segundo o Espiritismo, falando exatamente disso, que o espírito protetor, nosso mentor, ele tem outros seres, né, que ele permite que esses seres nos ajudem, faz parte da nossa família espiritual. Né? Aqui ele está falando é dessa turma, e ele ainda não estava reconhecendo bem esse pessoal. As equipes de ajuda também. Equipes de ajuda, né? Tem isso tudo. Vamos lá. Pois bem, o que eu acreditava ser um sonho era realidade. Não mais deveria despertar na Terra. Eu estava desperto no mundo dos espíritos. Aí a pergunta que não quer calar, ele volta na pergunta, mas e a moléstia que te matou? Foi por causa do estudo excessivo? Que essa foi uma dúvida, os pais falavam que era isso, né? No começo da história lá. Aí ele volta na pergunta, porque ficou sem responder. Né? Vamos lá. A vossa moléstia fora acusada pela vossa muito grande assiduidade ao estudo? Não, disse sejais bem persuadidos. O tempo que deveria viver na terra estava marcado e nada poderia ir reter-me por mais tempo. Meu espírito, nesses momentos de desligamento, sabia-o bem e estava feliz pensando na sua próxima libertação. Mas o tempo que aí passei não foi sem proveito,
e hoje me felicito por não tê-lo perdido. Os estudos sérios que fiz fortificaram a minha alma e aumentaram os meus conhecimentos. Foi outro tanto de educação, e se não pude aplicá-los na minha curta permanência entre vós, aplicá-los-ei mais tarde com mais fruto. Adeus, caro amigo. Vou para junto de meus pais, dispô-los para receberem essa comunicação. Então a gente vê aqui, o estudo não mata, pode estudar mesmo, até os olhos ficarem pequenos, não tem problema, pode estudar. Outro, tudo que a gente estudar vai nos ser útil, talvez não seja agora, mais para frente vai, numa próxima vinda vai. Então, aquela famosa frase que a gente vê aqui, conhecimento não ocupa espaço, não ocupa mesmo, então a gente deve fazer. E o último aqui, vai lá conversar com os meus pais que eu vou antes prepará-lo. Você vê que realmente ele tinha muita proximidade com os pais. Ele ia lá, intuir os pais na conversa, né? Para que o amigo depois chegasse lá e explicasse, principalmente para o pai, olha, existe vida futura, é preciso o senhor ter a fé. É isso que era o desejo dele com o amigo dele. Certinho? A nossa falta de preparo com a morte é muito grande. Muito grande. A tendência nossa é achar motivos, né? Sempre. Sempre. Ah, porque estudou muito, porque ela é da mulher, a culpa da mulher que não quis ficar com ele, porque os filhos abandonaram. Tem sempre um culpado para a morte. Né? Aí é o que a gente precisa de confiança mesmo. Né? Então, aqui nós finalizamos o capítulo, tá? Dos Espíritos Felizes. Eu acho que a gente tira muitas lições desse capítulo aí. Né? Assim, eu até notei algumas aqui. As que eu achei mais importantes, os pensamentos dos encarnados refletem nos desencarnados e vice-versa. Após a morte, a gente mantém um contato muito íntimo com os encarnados, nós não vamos ficar distantes. É claro que existem muitas ressalvas nisso tudo, né? A danada da força que vai nos arrastar no espaço, vai nos colocar aonde nós vibramos, naquele segmento vibracional, né? A revolta, o desespero, é ruim para os que ficam, é ruim para os que foram, e é sinal de orgulho, inconformidade com os desígnios de Deus, né? O período de inconsciência, perturbação, ele é muito variável. Nós vimos aqui espíritos que foram evocados 8 horas depois de morrido, ainda não tinham sido enterrados, né? Como na linguagem, a gente estava na câmara mortuária, né? Então, daqui a pouco nós vamos ver espíritos que ficam, às vezes, anos aí em dificuldade, né? Depois do desencarne, nós somos mais capazes, nós temos mais condição do que enquanto estamos encarnados. Nós somos maiores e melhores desencarnados do que encarnados, porque esse corpo, né, nos embute mesmo, ele limita. Encarnados, nós somos espíritos em plenitude. Exatamente. Nos limita muito. É isso aí. Claramente a gente vê que há uma programação reencarnatória. Não tem como nós escaparmos disso. Nós todos temos uma programação. Infelizmente, muitas vezes a gente foge dessa programação, né? E uma coisa que eles nos aconselharam aqui, que a gente use a nossa vontade, para que a gente resista, né, às vicissitudes desse plano físico, né, que há misericórdia divina, sim, há as intuições, sim, mas que, acima de tudo, é nosso dever usar a nossa vontade para nos reformarmos, nos modificarmos, nos aprimorarmos. Né? Que deu uma resumidinha aqui, alguém. E uma outra coisa que me marcou bastante, que todos falaram, é sobre a importância das amizades espirituais, né? Verdade. Que as companhias que a gente vai atrair aqui é que vai estar esperando a gente lá no momento de acolhimento, né? É isso aí. Sim. Também o Gabi, ele diz que rebeldia faz analogia como suicídio. Verdade. Vai minando o corpo. sofrido e tal,
como se fosse um suicídio direto. É verdade, faz mesmo. Verdade, bem lembrado. Tamanha gravidade da tal da rebeldia, né? Da rebeldia contra Deus, contra os planos de Deus, os desígnios de Deus. Né? Até, ele põe até, né, Deus, até que nós fiquemos submissos. Aí a coisa melhora, de novo. Beleza? Então vamos lá. O Livro dos Espíritos, nós estamos na questão 647, não é isso? É isso mesmo, né? A divisão da lei natural, né? Nós estamos conversando sobre a lei divina ou natural e vamos entrar na primeira lei moral que Kardec coloca. Então, Kardec põe duas perguntas no final, já até pede a opinião dos espíritos. Nós vamos ver aqui na 648. O que vocês acham dessa divisão que eu fiz aí, dessas 10 leis morais? Né? A segunda pergunta que nós vamos ver hoje é isso. Né? Mas a primeira é Cristo que falou. Vamos lá. 647. Divisão da lei natural. Toda a lei de Deus está contida na máxima de amor ao próximo ensinada por Jesus? Certamente. Essa máxima encerra todos os deveres dos homens entre si. Mas é preciso mostrar-lhes a aplicação. De outra forma, eles podem negligenciá-la, como fazem hoje. Aliás, a lei natural compreende todas as circunstâncias da vida e essa máxima não é dela senão uma parte. Os homens necessitam de regras precisas, pois os preceitos gerais e muito vagos deixam muitas portas abertas à interpretação. Então vamos lá. Quando Jesus fala, Miramês traz uma comparação interessante. Moisés trouxe os 10 mandamentos. Né? E Jesus pegou e resumiu em 2. Amar a Deus e amar o próximo. Pronto. Aí Miramês pega, mas o que é esse amor? Né? Aí ele começa a descrever que esse amor é onde nós vivemos e onde nós nos movimentamos. Nós estamos imersos nesse amor de Deus por nós. Ou seja, nessa energia fluídica, né? Chamar de hálito divino, fluido cósmico universal. Isso é o amor de Deus por nós. Nós estamos imersos nisso, vivendo e nos movendo nisso. E aí Miramês pega para nos explicar mais ainda. Ele põe aqui, mas o que é o amor? E aí ele mesmo vem e explica. O amor é perdão, o amor é fraternidade, o amor é confiança, é caridade, sabedoria e fé. Aí ele fala, enfim, o amor são todas as virtudes. Então, é só, né? Nos dizeres de Miramês. Então, e aí ele fez, quem exemplificou o amor com essas características em toda a sua plenitude? Jesus. Então, é esse o amor que nós temos que buscar. É esse o comportamento que nós temos que buscar. Jesus. Na sua maneira de viver. Simples assim. Né? Beleza? Então, é isso que ele coloca. Então, é a gente buscar esse bem-estar, essas virtudes, viver e exemplificar essas virtudes, né? Como Tiago disse na sua carta, né? Nós precisamos mostrar nossa fé pelas nossas obras, né? Mas não é a obra, às vezes, física, construir uma coisa, é a obra dentro de nós mesmos, nos modificando, nos corrigindo. É essa que é a maior obra nossa. Não é externa aqui no plano material, é no plano íntimo. Corrigir nossos problemas. Até o ponto que chegou Paulo, não era mais ele que vivia. Isso, Cristo que vivia. É isso. É mais ou menos por aí, chegar nesse nível, né, de Francisco de Assis, né, de João Evangelista, nesse nível, né? Essa questão de nossa, como mesmo, tem uma frase que é atribuída a Buda, que fala que a maior das reformas, as maiores vitórias é a vitória sobre si mesmo. Nós vivemos uma luta diária com nossos defeitos, nossas dificuldades
para que elas não suplantem, não ofusquem as nossas poucas virtudes ainda nesse estágio evolutivo. Então, é uma batalha muito árdua, muito difícil, e que eu acho que nós podemos nos sentir privilegiados, porque estarmos num grupo onde podemos falar, nos ouvindo e ouvindo o outro, para ter essa ajuda nessa batalha individual, que torna-se nesse momento coletivo, é algo extraordinário. É muito interessante se a gente pega o que é fé. Quando vira a mesa fala assim, fé. Se você pegar a origem fé em hebraico, emuná. Emuná significa o exercício do bem. Assimilar algo mais. Eu brinquei com você uma vez, eu falei, o livro de Espírito está aí para você ler a vida inteira. A cada leitura você vê uma coisa nova, e você fala, mas como que eu não vi isso? É a capacidade nossa. Exato. Foi bom você tocar nisso, que a outra coisa que Miramês fala, nós compreendemos o amor de acordo com a nossa evolução espiritual, a nossa elevação espiritual. Miramês com isso. Para finalizar a conversa dele, é isso. Nós compreendemos de acordo com o que a gente é, da grandeza de espírito. Isso aí força a todos nós a ter um respeito pleno a todas as interpretações e as visões, porque vincula-se ao momento evolutivo e à capacidade de absorção. Então, temos que ser muito respeitosos com a visão dos outros, justamente porque a nossa análise é absoluta. Vamos finalizar aqui a última, que a última é curtinha, aí a gente começa na lei moral, semana que vem. Tá? Mas a última é curtinha, que ele pede a opinião dos espíritos, e os espíritos respondem daquele jeitinho que a gente sabe que de vez em quando eles respondem. Vamos lá. O que pensais da divisão da lei natural em 10 partes, compreendendo as leis sobre a adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade, enfim, é de justiça, de amor e de caridade? Essa divisão da lei de Deus em 10 partes é a de Moisés e pode abranger todas as circunstâncias da vida, o que é o essencial. Pode, pois, segui-la sem que ela tenha por isso nada de absoluto, não mais que todos os outros sistemas de classificação que dependem do ponto de vista sobre o qual se considera uma coisa. A última lei é a mais importante. É por ela que o homem pode avançar mais na vida espiritual, porque ela resume todas as outras. Então é isso. Vocês podem organizar no fim, vocês podem organizar do jeito que vocês quiserem. Vocês precisam entender, né? E analisar isso do ponto de vista que isso tudo são nuances da lei natural. E a lei natural regida no fim por amor. Então, o que é mais importante aí? Lei de justiça, amor e caridade. Que são nuances, né? Justiça e caridade são nuances do amor. E ressalta aqui o ponto de vista. O ponto de vista. Eu acho que é exatamente um prisma. Sempre que olharmos um prisma, isso. A gente nunca vai ver todos os lados dele. Na Distina também fala disso, né? Aqui, ó. Os homens precisam de regras precisas.
Mas esse problema dessas regras nossas, muitas elas são abertas a interpretações. E aí, o ponto de vista. Né? O Daniel, o Lorena, a gente às vezes reclama, mas advogado, juiz, não sei o quê. Não tem interpretação. Interpreta de uma maneira diferente do que você, do que o outro. Aí parece que é injustiça. Mas daqui a 10 anos, essa lei vai mudar. Porque a lei humana é física. Agora, a lei natural aqui, amar a Deus e amar o próximo, isso não muda nunca. Vai mudar o nosso grau de adesão, de percepção dessa lei. Aí sim, isso muda. Porque nós vamos evoluindo enquanto espíritos e vamos ganhando, né? Mais poder de interpretação, poder de atuação. Né? E gera o antagonismo da inversão de valores. Exatamente. A capacidade de fazer a reversão e enxergar o valor real de cada coisa, não o valor aparente. Aí a gente vê quando Paulo fala que é melhor dar do que receber. Ele fala isso nos Atos Apóstolos. É por esse caminho mesmo. Né? Quando Paulo fala ouvir tudo, entende o que é bom. Ele está aguçando a nossa capacidade de perceber as coisas, de nos modificarmos intimamente. Mas a gente só levantar e mais uma a gente vê. Mais uma a gente vê. Mas vai modificando o nosso jeito de ver. Com certeza. Quanto mais a gente sobe também, menores a gente vai ver os problemas. É verdade. É isso. Vamos lá, então vamos finalizar aí, para a gente fazer a nossa prece. O lado semana que vem, aí nós vamos pegar a ida para Jerusalém e a conversa, porque na ida para Jerusalém tem uma coisa importante de mediunidade, e na conversa de Paulo com Tiago, que eu acho que é o mais importante. Alguém se habilita aí para fazer? Depois nós resolvemos, vamos finalizar aqui. Resolve para Agora tem que ficar gravado. Vamos lá. Amigo e amado Mestre Jesus, companheiro de todas as dores, nós estamos aqui profundamente agradecidos pela retomada dos estudos presencialmente, com a possibilidade de divulgação via internet e o alcance da sua mensagem de amor, poder chegar a todos os corações necessitados da tua luz, da tua paz, do teu amor. Somos ainda pequenos, frágeis, ainda muito dependentes dessas lições, de reforçar em nós todos esses ensinamentos. Mas até aqui só temos a agradecer. Agradecer por estarmos vivos, agradecer por tua presença em nossas vidas, através dos abnegados companheiros do plano espiritual, os espíritos simpáticos, o mentor de cada um de nós aqui, e eventualmente, quem sabe, nossos queridos familiares já desencarnados. Agradecemos por aqueles que nos acompanham no plano físico, que são todos instrumentos uns dos outros, de crescimento e de evolução. Muito obrigada, Jesus, por mais uma vez estarmos nesta casa, que nos acolhe, que muito vem nos ensinando e que transmite a nós a paz, a sua doce e santa paz. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Acho que foi bom, né, gente? Aqui no meeting tem bastante gente. Ali tem um pessoal ainda. O meu celular acabou a bateria, mas ainda tá gravando ali. Aí eu mando pro Luciano e ele posta no YouTube